Boa noite, então, gente. Boa noite a todas, a todos e a todes. Vocês me escutam bem? Sim. Então, meu nome é Paula Helena Ruiz. É um grande prazer tê-los aqui conosco nesse grande... um momento muito bacana para a gente, um momento histórico. Estamos muito felizes em tê-los aqui para a gente estar discutindo hoje na nossa reunião ampliada. Antes de continuar, então, como a gente tinha combinado, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou de óculos, blusa vermelha, meu fundo é uma parede salmão, e me apresento aqui para vocês hoje. Sou psicóloga, tenho 33 anos, e, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Agora eu passo a palavra para a Aurora, que também vai mediar comigo, e aí depois volto para a gente falar um pouquinho mais da nossa estrutura, né, da nossa reunião de hoje. Olá, boa noite a todos, todas e todes. É sempre um prazer a gente poder criar espaços para a gente estar se encontrando e debatendo esse assunto. Este é um grupo que vem construindo já há um certo tempo a questão da educomunicação na assistência social e que experiências a gente vem produzindo, mas não registrando enquanto prática de atuação. Esse grupo, eu vou tentar compartilhar, vamos ver se dá certo, né? Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Aqui no nosso chat, ao lado esquerdo da tela, eu coloquei o site para poder acessar. É o psicologiasuas.com, é o Blogspot. O nosso projeto é o projeto Movimento Educomunicação na Assistência Social. Ele surgiu... eu vou pedir um pouquinho de desculpas para vocês, porque eu estou assim, com a mãe idosa de 98 anos de idade, e aí tem horas que ela se agita, então o som sai meio tumultuado aqui na sala dela, onde eu estou. Esse projeto ele veio, na verdade, sendo construído em relação aos desmontes que a gente vem vivenciando, ao esvaziamento das ações e dos objetivos, das propostas de substituir atendimento humano por aplicativos de celulares, né? Estamos diante de uma imperativa necessidade e talvez uma única alternativa, resistir a tudo isso que está aí. Então, a concretização das nossas lutas pode se dar de muitas formas, como através deste grupo de mobilização e de um projeto Movimento, em que estamos refletindo sobre a educomunicação na assistência social, com a intencionalidade de construir coletivamente conhecimento sobre as nossas práticas no SUAS e explorar a ferramenta da educomunicação como um caminho para qualificar a forma de pensar, processar, concretizar e comunicar a proteção social. A gente se encontra às sextas-feiras, aqui está quinzenalmente, mas a gente decidiu fazer mensalmente, para construir caminhos, pensar sobre esses caminhos e trazer um pouco a nossa construção. O projeto ele conta aí com o Joari Carvalho, e aí tem uma apresentação dele, com a Rosana Fonseca, que é a criadora do blog Psicologia no SUAS, que cedeu o canal para a gente se organizar e transmitir, e todo o amparato, né, da tecnologia, das redes. Da Paula, que acabou de falar com a gente, que é a nossa mediadora de hoje, que é lá do Mato Grosso, do Alexandre, que é um psicólogo, que está nas lutas aqui com a gente também, da Maria das Vitórias, que está aqui na mediação, nos bastidores, da Iridiane, da Solange, que está aqui com a gente, voltou nossa companheira, e de mim. Não tem foto porque eu sou única, tá bom? A ideia é pensar um pouco, como ainda estamos no processo de construção, as coisas ainda estão sendo construídas também. Inclusive, a nossa identidade enquanto projeto Movimento, é esse o nome, projeto Movimento, né? E essa construção. Então, aí uma breve apresentação do que a gente vem fazendo. A gente se reuniu nesse período de pandemia, foi uma das formas de tentar resistir
a essa questão da tecnologia e de como a gente vem enfrentando, não só enquanto trabalhador da política de assistência, mas enquanto usuários em atendimento, em construção coletiva. Então, é um pouco isso, eu volto de novo para a Paula. Obrigada, Aurora. E esses somos nós. Sigamos firmes e fortes nessa resistência por uma luta pelo SUAS, que ele continue firme e de pé ainda, e somos parte dessa resistência. Agora, gente, então, dando seguimento à nossa reunião ampliada, nós vamos discutir o capítulo com os autores do texto, Cultura de Contradições sobre o uso das tecnologias digitais na vida das famílias brasileiras no acesso ao SUAS. Nada melhor do que as próprias autoras se apresentarem, né? Quem somos nós para apresentar uma outra pessoa do que ela, melhor do que ela mesma, né? Então, eu passo para vocês, não vou deixar livre. Quem quer começar a se apresentar, por favor, fiquem à vontade, o palco, o espaço é de vocês. Então, boa noite a todos, todas e todes. Eu sou a professora Rose Santos, sou professora da Universidade Federal do Tocantins, sou membro do NEPSAS, né? Fui orientanda no doutorado pela professora Odaísa Sposati. Então, dentro das contradições da pandemia e do isolamento, foi um momento que eu pude, no distanciamento do Tocantins, me aproximar mais um pouquinho das discussões do NEPSAS, e nesse momento foi possível a gente fazer todo um diálogo para apresentar esse produto que nós estamos aqui para debater hoje. Quero também agradecer, né, não só ao convite, mas também, como sempre, registrar o meu agradecimento à Odaísa por acreditar nas possibilidades de construção, diálogo e publicações coletivas, né? Acho que o conhecimento só é válido quando transmitido, não guardado abaixo de 7 chaves, e isso a Odaísa faz sempre muito bem. Então, quero aqui registrar isso publicamente. Passo para minhas colegas, que a gente tem um ponto de conexão, né, que são objetos de pesquisas próximos. Vou passar para a Cláudia e depois para a Gabi. Obrigada, boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cláudia. Eu sou assistente social no município de Ribeirão Preto. Sou doutoranda em serviço social na PUC e estive no NEPSAS durante um tempo. E foi nesse momento em que eu conheci a professora Odaísa e reencontrei com a Gabi, minha colega de faculdade, conheci a Rose. E nesse momento a gente articulou alguns objetivos em comum para construir esse texto. Gabi, vou passar para você se apresentar. Olá, boa noite. Meu nome é Gabriela, eu sou assistente social, trabalho no CRAS da cidade de Valinhos, sou doutoranda da PUC, tive a possibilidade e a felicidade de poder ser orientada pela professora Odaísa por um período, né? Infelizmente não chegou até o fim do meu doutorado, mas já foi de grande conhecimento e uma honra, né, poder participar do NEPSAS também por um período. A construção do texto, ela foi a partir inicialmente da minha pesquisa, né, do meu projeto de ingresso do doutorado, e esse diálogo ocorreu porque Cláudia e Rose também se identificaram com o tema e também participaram da questão, né, da proteção social e das tecnologias, e com isso a gente pôde discutir e organizar esse material que foi publicado no livro. Então, acho que para a gente iniciar esse debate, é importante a gente rever um pouco do que estava nesse artigo, né, fazer uma recapitulação aí do que a gente escreveu, e aí depois a gente pode, né, abrir para o debate, se for isso mesmo, né, Paula? Só me confirma. Mas aí eu vou passar a palavra, então, para a Cláudia, para a gente fazer
Só é uma síntese bem rápida, só para lembrar o que a gente colocou no artigo, tá bom? Pessoal, não sei, mas eu acho que a Rose caiu. Não sei se ela tá aí, mas enfim. Nós fizemos um roteiro. Gabi, tô aqui. Ô, Cláudia, eu tô aqui sim. Fizemos um roteirinho para tentar. Lógico que todos que tiveram a oportunidade de ler, então nós não queremos ser repetitivas, mas nós fizemos um roteiro para a gente poder dialogar, e eu acho que pontos principais, né, pontos chaves, conceitos chaves, que durante aquele momento no NEPSAS, né, e discutindo também sobre os nosso processo de trabalho, né, e os nossos objetos e linhas de pesquisa, foram dialogando para a construção desse artigo. Então, a gente tem alguns tópicos. Gabi, se eu passar algum, depois você recupera, por favor. Eu acho que é importante esclarecer que nós fizemos esse artigo a partir da construção coletiva, sobretudo com algumas aproximações orientadas pela professora Eldaísa, em que nós tínhamos, né, algum arcabouço teórico e alguma proximidade. Então, inicialmente, nós discutimos, como vocês puderam ler, e quem não pôde ainda, quando tiver oportunidade, nós fizemos uma discussão inicialmente sobre a necessidade de olhar para a questão da família, né, e do Estado, antes da gente falar das tecnologias de comunicação e informação, que são as TICs, né, como a Gabi já colocou, que foi o movimento do início do ingresso dela no estavam fechados, né, alguns serviços, e aí eu posso dizer isso também pelas nossas experiências profissionais, nós tivemos contatos com vários serviços que são tipificados, que são da assistência, mas que tiveram por um período fechado no início da pandemia, e que isso impactou, né, gravemente no acesso de muitas famílias, e aí eu vou citar a Raquel aqui, sujeitos, né, cidadãos, que tiveram seu acesso impactado quando a gente fala de política de assistência. Então, esses atendimentos que antes eram presenciais em grupos, eles passaram a ser remotos, mediados, né, por ferramentas tecnológicas. E nesse momento, muito motivados também pela incursão que a professora Eldaísa tanto nos faz de pensar a política de assistência como, né, uma questão, olhar para as seguranças sociais, olhar para essa política relacional, né, que ela fala de gente, ela fala ali do chão mesmo. Nós começamos a pensar como era esse serviço mediado, né, por essas ferramentas tecnológicas, por esses acessos remotos, nesse contexto desse governo negacionista que nós estamos e as famílias estão expostas às barbáries, e essas inseguranças sociais, elas a política relacional, de fato, esses serviços já vinham e já tinham dificuldade de garantir essa segurança social. A minha internet está travando, pessoal? Nossa, desculpa. Tá dando para me ouvir? Vocês querem que eu troque a conexão? Tá dando. Tá bom. Então, olhando para essa dificuldade de garantir as seguranças sociais, nós começamos também a olhar para os benefícios que eram mediados, né, o acesso por essas TICs. E isso nos incomodava enquanto profissionais, trabalhadores do SUAS, né? Lembro-me bem dos diálogos com a professora Eldaísa, em que discutíamos, né, a questão de equipamentos, a questão de território, a questão de técnicos, né, estamos falando de uma política relacional. E aí, pensando na política de assistência, né, pensando em orientações, e até a gente aponta isso no artigo, essa política social, né, que de fato ela vai ser universal na cobertura, né, ela vai ser na universalidade da cobertura, ela vai olhar para esses reconhecimentos sociais, essa cogestão entre governo e sociedade, e muito sujeitos cidadãos, para essas famílias
é muito vinculado à lógica do trabalho, do merecimento, da meritocracia, desconsiderando, né, uma questão que a gente sempre reflete com a professora Aldaísa, que é, de fato, a questão da cidadania. E essa questão do trabalho, né, é um tema que eu pesquiso e é um tema que eu ainda percorro alguns caminhos, né, e esse tema foi nos chamando a atenção quando a gente olhava para essa política de assistência, esse momento da pandemia, essas famílias que precisavam de alguns atendimentos, né? E essas transformações do mundo do trabalho, sobretudo na pandemia, ela foi passando por algumas alterações muito importantes, muito considerável. O aumento do desemprego, a precarização desse trabalho, né? Nós, profissionais, trabalhadores do SUAS e trabalhadores de políticas, nós passamos por um momento, estamos passando, né? Nós não estamos falando do pós-pandemia, nós passamos por momentos que tivemos o que a gente chama, né, de mutação desse perfil profissional, desse perfil do trabalhador. A pandemia, a gente destaca muito, né? E nós temos, né, lógico, nós aprofundamos em determinadas medidas essas transformações do mundo do trabalho, mas nós olhamos muito nesse artigo e nessa construção coletiva de todos os nossos diálogos, né, para o artigo e também enquanto trabalhadoras, dessa lógica, né, do mercado, que a gente via essa reprodução do familismo, as famílias que viviam do trabalho, né, nós destacamos isso muito bem, também feito pela Rose, por toda a trajetória de pesquisa dela, essas famílias que vivem do trabalho expostas, né, a essas desproteções sociais. E nós até citamos essas famílias deserdadas, né, que são aquelas que não acessam o mercado formal de trabalho e que, por isso, não possuem esses meios de proteção, né, e de segurança social e até mesmo de seguro social. E nós observamos essa linha tênue que as tecnologias da informação e comunicação, né, que as tecnologias em si, elas vão caminhar entre uma ação protetiva, né, a gente objetivo, mas a gente discute essa linha tênue entre as de um familismo, né, que nós vimos a partir do acesso dessas famílias, né, à política de assistência, mediado e muitas vezes apenas por meio das tecnologias em si, né. E aí nós ficamos refletindo quem são essas famílias, né, que muitas vezes, e a maioria das vezes, não tinham recursos para aquisição de equipamentos. A Gabi vai falar um pouco mais sobre isso, esses equipamentos, e muitas vezes os trabalhadores não tinham esses equipamentos custeados pelo Estado, né, haviam profissionais que tiveram que dispor seus próprios aparelhos mesmo, para conseguir mediar esse trabalho, e o comprometimento desse acesso dessas famílias e desses cidadãos, desses sujeitos cidadãos, por conta mesmo do conhecimento tecnológico, né, que até nós temos essa dificuldade, às vezes, com alguma plataforma em si. Então, nós observamos muito nesse artigo, e a construção disso e o debate hoje é para a gente olhar, né, para esse conceito de família, em que a gente olha para esse conceito de família, de cuidado, de provimento, sobre a lógica da proteção do mercado, né? Então, nós apontamos no artigo até um movimento histórico, nós fazemos uma breve consideração de um movimento histórico da Constituição das Famílias Brasileiras, que são famílias marginalizadas, e que estão, de fato, mais propensas a riscos, né? E por estar mais propensa a risco, a gente tem um impacto muito grande na sobrevivência da vida mesmo,
né? Então, a gente até cita, que significa não ter com quem contar, né? E não tendo com quem contar, vai estar, né, à mercê e sob as desproteções mesmo dessa lógica do mercado. Para caminhar, para eu poder passar para a Gabi, para não encerrar o tempo de 10 minutos, eu queria finalizar abordando a discussão, quando a gente olha para a questão da família, que essa perspectiva, né, de olhar para a questão da família brasileira, a gente olha principalmente para a questão da vida, da sobrevivência, né? Então, a gente vai ter famílias com boas condições materiais, e também famílias que a gente precisa observar em detrimento de famílias. A gente vai ter uma lógica, como a professora Odaísa coloca, nós até colocamos uma citação, que são famílias que entram na lógica da ajuda, né? E essa lógica da ajuda, ela vai ser uma lógica individualizada, vai ser uma lógica da informalidade, são famílias assistidas, são famílias beneficiadas, e sempre, né, esse reforço, esse discurso a partir da lógica do mercado, de que a emancipação dessa família, a autonomia dessa família, vai vir pelo trabalho, né? E aí, para caminhar também, Gabi, eu acho que a gente podia dialogar um pouco, né, sobre essas pactuações intermináveis da tecnologia, né? Esse acesso que ele vai mudando, que ele vai tendo esse discurso, né, de que vai ser para o trabalhador, de que ele vai ter um discurso que é um consenso político, que isso foi acordado, né, que isso faz sentido para as famílias, isso faz sentido para o serviço, né? São pontos que a gente precisa refletir, e foi esse o objetivo da escrita coletiva. Falando de lógica do mercado, nós precisamos até mesmo refletir sobre o trabalho, né? E aí a gente pode reforçar alguma questão que não ficou muito clara na minha fala, mas eu queria passar para a Gabi agora, para a gente continuar. Acho que você já fez uma ótima introdução aí, viu? Com a essência aí do nosso texto, que iniciou falando, né, dessas famílias que vivem o trabalho da proteção social, da desproteção social, né, enfrentada por elas. Então, né, nessa segunda parte aí do nosso artigo, a gente vai focar mais nas tecnologias, né, e nesses dois aspectos aí que a gente balanceou nesse artigo. Primeiramente, a gente tem que entender que a tecnologia, ela é um aspecto que tem que ser levado em conta para a gente determinar a desigualdade, né? É um aspecto determinante da desigualdade. Então, ela não é uma ferramenta neutra. Ela sofre influências do capital, né? E ela é parte das construções sociais. Mas a sociedade, ela não deixa de ser uma construção tecnológica também. Então, é inevitável você pensar todas essas construções sociais sem pensar na tecnologia, né? Então, pensar as relações sociais é pensar as tecnologias também, mas de uma forma a elevar nosso pensamento para esse pensamento de como democratizar essas tecnologias, né? Todos os dias, novas demandas são criadas a partir das tecnologias, seguindo essa lógica de mercado do capital. Então, a gente acorda num dia e já novas demandas, novas necessidades básicas, né, que a gente vai colocar aí, surgem todos os dias numa sociedade marcada aí pelo capital. Então, a política de proteção, ela não fica fora dessas demandas e dessas determinações desse capital. Então, acaba, mesmo ela sendo um produto das relações sociais, ela sofre influência direta das TICs.
Então, a gente pode ver aí que durante a pandemia, as tecnologias na política de proteção social ficou muito evidenciada, né? Ela foi foco a tecnologia ali, né, foi foco para esse pensamento de estudo mesmo, de acesso, e o auxílio emergencial e o cadastro único, eles são dois exemplos de como a tecnologia vem sendo introduzida nessas políticas, né? Então, o auxílio emergencial, ele foi criado na pandemia, né? E ele teve alguns entraves, porque ele era a única fonte de acesso dos cidadãos usuários à política de proteção social naquele momento em que o isolamento social determinava que os serviços básicos, né, fechassem. Então, sem esse acesso presencial, o único meio de acesso era a tecnologia. Então, como garantir a proteção social, mesmo assim, a gente já sabendo que a política de proteção social, ela já tem outros entraves que não dependem da tecnologia, que são outras questões muito antecedentes a isso, de fornecimento de direito social, de garantia de direito social. Então, o auxílio emergencial, ele teve algumas falhas, né? Então, essas lacunas que surgiram no auxílio emergencial foram fraudes, instabilidades nos sistemas, sem a conclusão do cadastro, duplicidade de CPF, desinformação, fora o que a Claudinha já falou dos meios próprios, né, para conseguir aí acessar essa proteção social, pois o Estado ele não fornecia aparelhos, nem meios das pessoas fazerem seus cadastros, né? Então, a pessoa tinha que ter um meio próprio para acessar. A gente, na nota técnica, né, que também foi criada aí no NEPSAS, durante a pandemia, ela fala um pouquinho sobre o auxílio emergencial e a sua dificuldade enfrentada, né, e a desarticulação que ele teve com a rede SUAS. Então, foi constatado, a professora Aldaísa pode até falar melhor, porque tem dados aqui na nota técnica que o auxílio emergencial foi constatado que 21,2 milhões de brasileiros não estavam inscritos no cadastro único, que era requisito para acessar o auxílio emergencial. E desses 21,2 milhões, 734 mil não sabiam ler nem escrever, 2,7 milhões moravam em domicílios onde ninguém tem acesso à internet. Então, você já vê aí diretamente a dificuldade, né, dessas pessoas. E são as pessoas desprotegidas aí, as famílias que vivem do trabalho. Então, a digitalização do cadastro único é outro exemplo, né, da tecnologia na política de proteção social. E essa digitalização, ela causa ela fornece bastante informação no uso, assim, do cadastro único, mas onde estão esses dados, né? Para que servem? Como são utilizados? O Estado está utilizando esses dados? Não está? Então, é isso que a gente precisa ver. A tecnologia é boa, mas está sendo utilizada da melhor forma possível, a favor dessa população, a favor das famílias que vivem do trabalho, dos cidadãos usuários. Então, a pandemia, ela trouxe a proteção social no modo virtual. Serviços socioassistenciais, eles foram reorganizados nas relações mediadas por app, né, e pelas tecnologias digitais. Em uma pesquisa, na PP's Flyers, uma empresa americana, em 2020, o Brasil cresceu 55% na utilização de aplicativos. Foi o maior na América Latina.
Então, os aplicativos, eles vêm com essa mensagem muito sedutora, né? Meu INSS, meu cadastro único, de pertencimento, de até de proximidade, né? Com os serviços. Só que qual é a real mensagem desses aplicativos, né? Eles são aplicativos para você colocar várias informações da sua família, seus dados pessoais, como estão sendo utilizados esses dados, né? Como está sendo esse acesso dessas famílias desertadas, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que a tecnologia ela traz consigo uma rapidez inimaginável, né? É muito rápido as informações, os dados. Então, isso a gente tem que levar em consideração quando se fala de tecnologia também. Então, é uma comunicação sociedade, governo, sociedade e Estado muito rápida. E esses serviços e benefícios que ficam somente através de aplicativos ou meios digitais, ele restringe um pouco o acesso da política, porque não existe uma política de tecnologia, de inclusão à tecnologia, que seja universal. Então, fica à mercê das pessoas buscarem os próprios meios para essa inserção, né? Então, o uso desses dados seria muito favorável para o planejamento de novas políticas públicas, avaliações, aperfeiçoamento. Então, às vezes, os dados que colocamos lá no cadastro único ou em outro aplicativo, eles são tão importantes porque a olho nu, talvez não consigamos fazer essa análise de tantos cadastros, né, de tantas pessoas, mas via tecnologia a gente consegue fazer essa análise. Porém, como está sendo utilizada essa análise? Está sendo feita uma análise desses dados ou não? E a política, por si só, ela já vem enfrentando essas dificuldades, né, nos campos dos direitos, como eu já havia falado. E o estudo da tecnologia, ele não acaba aí. Nós sabemos que é inegável que a tecnologia hoje está inserida, né, na nossa vida, né, no nosso cotidiano, tanto pessoal, profissional, de todo o tempo a gente está aí utilizando a tecnologia, a gente não consegue viver mais sem. Então, a inserção das TICs no sistema de proteção social também é inegável e inevitável. E o acesso a essas famílias que vivem do trabalho, ele não pode ser só restrito às TICs, né? Porque ele não tem um alcance universal, ele não é igual para todos, né? Então, a população, ela necessita também do acesso presencial, relacional, como a Cláudia já havia colocado, né? O aspecto relacional da política de proteção social, ele não pode se perder, né? Apesar da tecnologia já ter um espaço grande no nosso cotidiano profissional. E é isso que esse artigo ele vem trazer. Essa duplicidade aí de caminhos e de lados e aspectos que a gente tem que levar em consideração no estudo das tecnologias na proteção social. Bom, pessoal, melhorou um pouco a minha conexão? Bom, que bom. Então, nós fizemos, né, esse roteiro de orientação para a gente não ser, né, repetitivo e também para poder trazer elementos que são muito importantes para nós, que foram importantes na construção desse artigo, e nós estamos, né, à disposição para a gente discutir coletivamente. Nós fizemos uma organização em que a Rose ela vai apontar algumas questões
no debate, mas fiquem à vontade se vocês quiserem direcionar alguma coisa ou se não ficou alguma coisa clara, tá bom? Obrigada. Para mim não ficou uma coisa clara, e eu quero aqui clarear, porque eu acho que nós não podemos discutir essa questão sem entender que nós estamos discutindo essa questão dentro de um governo autoritário. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Nós não podemos falar genericamente disso sem entender que CAD único é o instrumento de um governo que se diz de austeridade para manter disciplinada e fiscalizada a população. Então, segundo, nem educação, nem saúde, nem a própria assistência social aplicam aquilo que pode ser retirado do CAD único. Terceiro, CAD único não analisa desproteção social. CAD único verifica somente a renda bruta, nem a renda líquida, como controla o imposto de renda, divide qualquer ganho pelo número de pessoas, não distingue se é família solo ou não é família solo, é um rateio que, na verdade, ele retira o que seria efetivamente a característica. Mais um dado. Na verdade, o CAD único, na forma com que está posto, não é fato que quem produz a análise é um profissional, é um trabalhador de nível universitário, que vai ter uma condição de avaliação. Quem produz o CAD único são estagiários administrativos contratados que recebem um treinamento federal para usar de extremo rigor na seleção das pessoas. Mas quem define quem vai entrar ou não, no caso, no programa, usando do CAD único, usando do sistema, são os algoritmos da Caixa Econômica Federal. Não existe uma análise de desproteção e de necessidade. Existe um limite de um valor de extrema mitigação, que é aquele valor de R$ 105 a R$ 210 reais de renda pelo Auxílio Brasil. Então, acho que nós temos que separar essa lógica ilógica, que é essa da aplicação, no caso do CAD, porque ele obriga a que as pessoas venham presencialmente dar os seus dados, obriga que, na verdade, isso passe por análises com várias outras plataformas. Quem tem mais e declara imposto de renda, ninguém pede para nós para ir diretamente no imposto de renda declarar pessoalmente. É uma declaração livre das pessoas que o fazem. Por que aqueles que menos têm que se submeter a esse ritual? Segunda linha de reflexão. Assistência social tem uma tradição de trabalhar casos individuais. Assistência social não tem produzido análises coletivas na sua rotina de trabalho. Não estou falando de pesquisas. Não se trabalha a dimensão coletiva de quem são essas pessoas que estão vindo, quem são essas famílias, quais as características. Nós não aplicamos tecnologia na assistência social, na produção do nosso trabalho. Nós não trabalhamos com a população leituras coletivas das características que ela tem por viver naquele lugar. Nós trabalhamos casos individuais. Terceira questão. Uma coisa é nós discutirmos a ausência de condições da população para usar instrumentos de tecnologia. Se é isto, nós temos que entrar com linha de fornecimento de instrumento. Se é uma ausência de alfabetização informatizada ou informática, ou ausência ou analfabetismo, na verdade, nessa dimensão, nós temos que produzir o alfabetismo nisso. Nós não podemos criar um grupo de população pária de um acesso que é aplicativo para todo lado e que a população entra. No banco é aplicativo.
tudo é aplicativo. Então, eu acho que esta análise, não é, quanto à transição para uma linguagem de aplicativo, acho que isso foi colocado um pouco aqui também, mas talvez não tão incisivamente quanto eu estou dizendo, é saber para que serve esse instrumento. Se é um aplicativo para favorecer as medidas do Estado de disciplina e fiscalização, não presta para nada. Não é a questão de dizer que a população não tem equipamento. É o uso que está sendo dado, é o uso bancário que está sendo dado, é a disciplina que está sendo impregnada, que, na verdade, não estão fortalecendo a população, pelo contrário, estão submetendo. Então, eu acho que essa nossa discussão, se é isto, nós temos que separar um pouco, né? O caráter 1984, ou pior que ele, do governo Bolsonaro, e da população ter condições de usar aplicativo, ou dela ser submetida, na verdade, a uma verificação presencial de tudo aquilo que ela vai demandar. Então, eu queria colocar um pouco mais isso, né, nessa questão, né, nesse contexto aí, um pouco mais ampliado. Ótimas colocações, Aldaísa, Cláudia, Gabriela. A Rose quer ponderar, colocar alguma coisa? Então, eu acho que a gente tem que sempre partir do proposto, né, que é também pensar, acho que a professora Aldaísa esclarece algumas coisas, e acho que o cenário principal, eu nem gosto de falar que é governo, né, falo de desgoverno, de todos os retrocessos que foram postos, principalmente dentro das políticas de proteção social. Né? Acho que nós conseguimos avançar um pouco em governos democráticos, né? Não digo nem que a gente chegou a um patamar de garantia de proteção social, mas com esse desgoverno a gente teve vários retrocessos, e acho que a pandemia só escancarou ainda mais tudo que foi possível dentro dessa lógica. E aí também acho que pensar, como a professora está colocando, olha, a gente não pode negar as tecnologias, acho que a gente também traz isso no artigo, né? Não pode negar em nenhum momento a presença da tecnologia, a facilidade, né? Ela coloca o exemplo do imposto de renda, como que nós fazíamos imposto de renda naquele formulário de papel, manual, como que facilitou hoje a gente ter que fazer tudo pela via da tecnologia, e como também facilita alguns acessos da tecnologia. Ela está aí e ela vai ser usada. Agora, o que não dá para a gente operacionalizar é esquecer que não há uma igualdade tecnológica. Como não há a democracia racial, como não há a democracia de acessos, não há uma democracia tecnológica. Então, muitas famílias não conseguiram acesso aos benefícios, tanto do programa Bolsa Família e do auxílio emergencial no período da pandemia, pelo desconhecimento tecnológico, mas mais que isso, por não terem acesso à própria tecnologia. Isso não aconteceu só dentro da política de assistência social, né? E aí, para a gente pensar quanto que a gente tem também outras políticas no sistema que deveriam ser afiançadoras de proteção social e que não são. Eu, como docente numa universidade federal, a gente teve muita dificuldade e um número de evasão significativo, porque a gente teve que aderir ao ensino remoto emergencial, e isso muitos alunos não tiveram, até a universidade pensar. E aí acho que a professora Aldaísa bate num outro ponto, né? Nós não temos esse acesso, e como pensar a garantia dessas pessoas que não têm acesso à tecnologia para terem acesso à tecnologia, para que ele também possa ter, enquanto cidadania, o direito de escolha, se ele quer o atendimento pessoal ou se ele quer o atendimento tecnológico. Né? As universidades começaram a distribuir chip, auxílios para compra de celulares, de tablets, para que os alunos pudessem acessarem as aulas de modo remoto. Mas e na assistência social isso não aconteceu. Então, as pessoas que não tinham sequer o celular ficaram sem coberturas de proteção social, e num momento
muito delicado, que foi a pandemia, né? Então, acho que são situações que não dá para a gente dissociar, e não dá para dissociar também a conjuntura da formação social, política e econômica do Brasil. Não dá para a gente achar que, né, tudo sempre foram rosas, quando na realidade os poucos direitos conquistados foram com muita luta e ainda a gente não conseguiu literalmente um patamar de igualdade, equidade e de uma real democracia, haja vista o que nós estamos vivendo nesses últimos 4 anos. Né? Então, acho que a gente pode estar vendo que já tem alguns inscritos, abrir aí para o debate, mas é só para a gente apimentar um pouquinho o debate. Obrigada. Podemos fazer assim, gente, quem for levantando a mão, quem quiser se posicionando, pessoa terminando já pode se posicionar, Aurora. Só antes da Aurora abrir para falar, recapitulando só ali no bate-papo, na conversa, até um link que o Jori colocou, é um convite para o grupo de discussão que nós temos no nosso grupo do WhatsApp. Lá nós circulamos diversas informações da assistência social e quem quiser participar, seja muito bem-vindo. Vocês podem entrar pelo link que está aqui no bate-papo. As nossas reuniões sempre são nas últimas sextas-feiras de cada mês, das 19 às 21 horas, horário de Brasília. Sempre a gente fala assim, né, Jori? Porque eu estou aqui no Mato Grosso do Sul e aqui é 1 hora menos. Passa a palavra, Aurora. Então, eu acho que as autoras e a própria professora Aldaísa trazem para nós, para essa roda de conversa, muitos detalhes e muitas coisas que a gente precisa se apropriar enquanto trabalhador, enquanto defensor dessa política que está aí. Nada foi conseguido sem luta. Eu acho que todos os direitos que a gente teve até agora foram com muita organização e mobilização dos grupos, né, sejam de mulheres, de crianças e jovens, ou seja, acho que assim, nada se construiu sem essa organização. Eu acho que a gente perdeu um pouco isso, e com a pandemia enjaulou mesmo. Eu acho que a gente ficou enjaulados nos nossos espaços, e aí procurar formas, procurar maneiras de romper isso e avançar junto com os usuários, não só no individual, mas pensar em ações coletivas, para estar pensando e refletindo um pouco ações que produzam algum tipo de movimento ou algum tipo de cobrança a essa sociedade que está aí. E, então, pensando um pouco nisso, e pensando que nós estamos lidando com a questão do financeiro, o financeiro leva tudo, o capital leva tudo, e pensando que o Auxílio Brasil, hoje, já pode ser realizado empréstimo, ou seja, 40% do valor que o cidadão recebe já é comprometido com esse empréstimo. Quer dizer, é a financiação sobre o dinheiro do lucro e vai indo, e vai indo, e vai indo. Então, quem está ferrado na vida vai continuar ferrado sempre, cada vez mais. Sem contar a carestia que está aí das coisas, de alimentação, de sobrevivência, habitação, não vou nem falar, porque é onde dá. A gente tem aí um aumento significativo de pessoas em situação de rua, e isso vem se traduzindo e apontando cada vez mais. Então, pensando também que os nossos trabalhadores, eu vou voltar muito para o meu chão, eu acho que nós que estamos na ponta, que estamos atendendo as famílias, que estão atendendo as pessoas, a gente precisa olhar o nosso território. E olhar o nosso território significa criar vínculos, uma de vocês falou, não sei se foi a Cláudia ou se foi a Gabi, a questão da aproximação e da relação de vínculo. A gente precisa criar esses espaços, criar essa conexão e trabalhar no sentido do coletivo. Eu acho que eu tenho brigado muito com os meus colegas de ponta, porque assim, não é atrás de uma mesa. A gente não faz nada sozinho, você tem que buscar que recursos você tem naquele território, naquele espaço, naquele bairro, naquela comunidade, e trazer isso com a saúde, com a educação, com a assistência, ampliar esse nosso leque, porque fica muito assim, eu vejo hoje a comunicação ela voltada a ajudar o usuário a acessar um serviço via internet.
Não é isso. Eu acho que a gente tem que capacitar, sim, tem que produzir esse alfabetismo que a professora reforça. Mas, além disso, a gente tem que produzir espaços também de reflexão e de mobilização dessa população frente a esse governo que está aí. Eu acho que pensar um pouco em ações como essa. Eu queria dizer que a gente tem aí pessoas inscritas, e eu acho importante a gente fazer essa roda de troca também, para ampliar, até para a gente contar um pouquinho o que a gente vem fazendo. Aí a gente tem experiências nesse nosso grupo de organização das mulheres, das famílias atendidas. Acho que é até legal a gente socializar um pouco isso, que são projetos de práticas que a gente vem realizando. A gente tem inscrito aqui, que levantaram a mão, a Solange, que está sem o nome. A gente pede, quando você entra na salinha, ou do lado do seu nome, nos 3 pontinhos, você pode clicar em cima. Aurora, cheguei do trabalho direto, descabelada. Mal prendi meu cabelo, mas estou aqui, obrigada. Eu sou a primeira. Sim, senhora. Solange Leite. Do sul, lá da ponta, deve estar um frio terrível pelas bandas de lá. Mas, assim, só para uma orientação para todo mundo. Nos 3 pontinhos, você pode clicar neles e você pode renomear. Você colocar o seu nome para a gente ter, para que todos saibam quem é. Eu sei porque eu já conheço as figurinhas, então, e nem todas, né? Então, a palavra é contigo, Solange. Você pode, inclusive, colocar um pouco como é importante, que ação você fez aí no Rio Grande do Sul, e dividir aqui essa experiência. Paraná. Paraná. Toda a terra da Márcia Lopes. Isso, vai lá. John Cres atuante, sou psicóloga social comunitária. Nossa, como esse artigo dialogou e refletiu muito, e a pedido até da Aurora falando de que lugar, né? Então, eu sou psicóloga social comunitária, faço parte desse movimento Educomunicação, tenho 60 anos, e trabalho na perspectiva comunitária. E, assim, vocês dialogam tanto que é inevitável a gente não falar, e a professora Dailza, né, fala de novo aí no chat, é o avanço da tecnologia. Isso é inevitável pelo modelo de desenvolvimento e a forma, né, que nós fomos nos configurando e se constituindo. E nesse olhar com a subjetividade, o caminho da tecnologia, com uma perspectiva, e a fala da Aurora, a observação, eu inclusive falei, né, de uma exatidão do cotidiano, que ela é ideológica, né? Então, nós temos um avanço da tecnologia. Então, aqui, enquanto movimento Educomunicação, e dialogando com a Aurora, com o Juari, com a Paula, né, e estando nesse movimento, é que nós temos que rebater a comunicação e tratar que a comunicação na dimensão e perspectivas necessárias, que sem a dimensão política é inevitável o massacre, a exclusão e a desproteção desses usuários. Então, acho assim que o artigo de vocês dialoga e eu vivencio isso, né? Tá? Excelente análise, né? Eu usei a minha internet, o meu notebook, a minha cachorra quebrou a tela, fiquei apavorada, não tinha dinheiro, sou classe trabalhadora, sou psicóloga social comunitária de um CRAS. Usei tudo que eu tinha. Aí, a hora que o bicho começou a pegar de cá, de lá, vamos ver como é que faz. Meu celular, o pessoal do movimento lembra que caiu numa poça d'água, numa visita domiciliar, numa chuva torrencial, e eu perdi o celular, e aí, para mim falar, não tinha microfone. E tudo isso aconteceu, né? Então, assim, sem dúvida, a tecnologia apontada
e configurada e reafirmada ideologicamente é de usuários consumidores. Então, né, eu tentava ligar no celular, não atendiam. Aí falaram, eles não têm dados. Aí eu tentava ligar do celular, em remoto, estou em pandemia. Não atendiam. Aí eu mandava mensagem. Aí comecei a descobrir o que é a questão financeira, o que é a questão de dados, o que é acesso, e usando estratégias de tentar como chegar, né? E uma questão que vocês falam das famílias vulnerabilizadas, e tive no Conselho Nacional no Conselho Federal de Psicologia, tive à frente da COMPAS, Comissão Nacional, junto com o Juari, tivemos, não sei se Juliana está aqui, tivemos muitas pessoas no período de implantação do SUAS, fazendo essa reflexão no campo da psicologia. E a gente trabalhou muito numa amostra que era sobre a criminalização das famílias. A gente criminaliza as famílias. É uma coisa tão dramática e violenta de ruptura da proteção básica, e eu respondi a Conselho Tutelar, eu saí agora da proteção básica e estou indo para coordenar uma casa de acolhimento de adolescentes. E vamos ver aí, vamos tentar inovar também. Mas a criminalização dessas famílias, a forma que a gente lida e o trabalho da denúncia na proteção básica e tecnologia é uma coisa absurda. A gente já escreve errado no WhatsApp, né? A gente quer perguntar uma coisa, mas não sabe explicar, né? Então, essa questão relacional é uma questão extremamente importante, mas ela tem, e eu acho que o nosso caminho, o máximo que puder retomar presencial é fundamental, tratando-se de vidas humanas, mas esse caminho relacional também tem que ser adquirido na tecnologia, numa perspectiva de resistência à contraposição ideológica que nós estamos vivendo. Só que a população não tem acesso à internet, vocês falam isso, né? E aí vai indo. Mas eu quero dizer que, por exemplo, a gente tentou fazer uma coisa com o grupo de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dos idosos, quando foram os primeiros a serem vacinados, e a angústia era tão de vir no CRAS, gente, que não tinha quem segurava a ansiedade, que a gente organizou pequenos grupos e oficinas para mexer no celular. E fizemos videozinho, filmamos eles falando com o outro, e aí entramos na brincadeira, e uma coisa rápida, fizemos um vínculo e falamos, agora dá mais um tempo, porque tinha a segunda dose, a terceira dose, né? Meio lidando com essa questão sanitária, né? Mas eu quero dizer que, para terminar, que a gente teve um momento do Auxílio Brasil, com a extinção do Bolsa Família, que eu tive uma crise de identidade de classe trabalhadora no SUAS. Foi um momento, o Juari até acompanhou, quero aqui fazer um depoimento, onde eu sofri muito. E eu, quando sofro, eu me recolho ao meu travesseiro. Né? Sofri muito, 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 muito. E dentro disso, tinha uma coisa assim, logo que extinguiu o Bolsa Família, e tudo aqui em Pinhais virou celular, não existe mais telefone fixo. As comunicações têm que ser por WhatsApp. Vocês querem conhecer uma empresa, venham. Né? Uma concepção da tecnologia como modelo de gestão. Temos vários avanços. Temos um sistema informatizado, IDS, que a Rede de Proteção Local acompanha. Temos, informatização e registro de todos os procedimentos e instrumentos. Temos avanços para o SUAS, que é inegável. Mas também nós também temos esse tipo de contradição.
Então, o pessoal passava a mensagem, ia pelo WhatsApp, e eu atendia o fixo que ainda tinha, ou outras pessoas. E quando falava do Auxílio Brasil, e isso me espantou, é que as pessoas tratavam a extinção do Bolsa Família, os técnicos, Aurora, aqui fazendo um diálogo direto contigo, dizendo assim, não, agora é R$ 400. Eu ouvi 3 vezes e não aguentei. Falei, gente, eu vou atender o telefone. E aí eu dizia assim, o Bolsa Família foi extinto. Ele era um programa nacional, continuado, com critérios, condicionalidades, mas ele foi extinto. Você entendeu? Agora veio o Auxílio Brasil, temporário,